Paz e graça, irmãos. Irmãos, minhas pernas estão tremendo. Tem, pastor Ricardo. Oh, meu Jesus, tenha misericórdia de mim. Não é sermão de prova, tá, irmãos? Pastores, não é sermão de prova. Restante dos irmãos, não é sermão presbiteriano. Não é. Mas é o que Deus colocou no meu coração e realmente eu não tinha como negar que Ele não falou nada. Deus trabalha comigo, Ele conhece os seus filhos, né? Ele trabalha comigo nos solavancos, nos empurrões. Neste mês, neste ano, na verdade, irmãos, Deus colocou uma direção no coração do pastor através de um moto. Conhecer os caminhos do Senhor, não é isso? Não é isso que estamos perseguindo? Conhecer os caminhos do Senhor. Além de conhecer, que Ele nos ensine esse caminho, porque só conhecer não basta. A gente precisa aprender a andar nele, aprender a caminhar nos caminhos dele, não é verdade? Porque se não for o caminho dele, é o nosso. E é nisso que Deus me fez pensar, a partir de quinta-feira, né? Eu estava pensando. Eu não sei vocês, irmão, mas eu sempre escolhi bem os meus caminhos, segundo os meus olhos. Há um tempinho atrás, eu não sou boa de memória, muito menos para filme. A memória do Éder é espetacular para filme. Nome de ator e tudo mais, a minha é péssima. Nós assistimos um filme que a gente não conseguiu terminar, que chama Bravura Indômita. Alguém já assistiu esse filme? Então, pois é. Assistindo esse filme, tem uma jovenzinha, você pode assistir, é um filme bom. Uma jovenzinha, uns 14, 15 anos, que ela já começa o filme e você percebe que ela administra a casa, administra a vida financeira. O pai chega para ela para pedir dinheiro, então ela era a contadora da casa. Uma menina decidida, sabe? Eu sei o que eu quero, eu vou atrás, não precisa mostrar o caminho porque eu já sei, não desisto fácil. E assistindo o filme, o jeitinho dela, assim, né? Quando acabou o filme, quer dizer, a gente não conseguiu terminar, eu falei assim, lembra alguém, a moça? Perguntei para o Ever e para a Rafaela. Eles olharam para mim com uma cara. Não diga! Eu estava falando de uma prima minha, porque me lembrou muito uma prima minha. Jeito de andar, jeito de falar, e eles lembraram de mim. Me ofendeu. Lógico que me ofende. Quer dizer que eu pareço ela? Só que toda vez que eles me ofendem, né, fazendo alguma observação a respeito do meu jeito de ser, depois eu fico me questionando, tá certo? E aí eu fui me questionar. Aí realmente eles estão certos, né? Como na aula dominical Deus nos falou, toda vez que a gente encontra um defeito, a gente tem uma justificativa. E é claro que eu posso justificar. Eu tenho justificativa para o meu jeito de ser. Como aquela jovem do filme, eu fui obrigada a tomar as rédeas da casa com 12 anos. Principalmente a administração financeira, com 12 anos. E administrar o pouco do pouco. Eu fiquei craque nisso, irmãos. Eu vou falar que eu fiquei craque, eu fiquei boa em administrar. Não muito tempo depois, eu tive que administrar a minha vida, com 15 anos. Quando eu cheguei aos 21, eu já tinha tido comércio, eu já tinha fechado comércio, eu já tinha morado sozinha, eu já tinha amaziado, separado. Aos 21 anos, irmãos, eu já tinha vivido muito. Muito. Com 21 anos eu já tinha muita experiência. Principalmente a respeito de escolher caminhos que aos meus olhos pareciam muito bons e quebrar a cara. E foi assim que eu me converti. Porque eu quebrei não só a cara, eu quebrei inteira. Quando eu cheguei no Evangelho,
mais que quebrada, Deus, ele foi me mostrar os caminhos dele. E como eu precisava aprender a renunciar à minha visão, à minha opinião tão certa de como as coisas devem ser. Só que eu te falo que ele está tentando fazer isso até hoje. Ainda não aprendi muito bem. E olha que eu já passei muita coisa, principalmente com o Senhor, depois de ter conhecido Ele. Aí essa madrugada eu lembrei desse filme, né, Indômita, indomável, resistente ao controle. Parece ser bom por um lado. Eu vou dizer que quando eu olho para a minha vida antes de conhecer o Senhor, essas características até que elas foram positivas, porque eu era resistente. Eu não desistia fácil, não. Até hoje eu não desisto. Eu não me dobrava. Até hoje é difícil me dobrar. Então foi positivo. Só que depois que você conhece o Senhor, essa característica ela já não é mais positiva. Porque indomável é uma pessoa que não é ensinável, que não é submissa, que não se sujeita. Não é? E se eu conheço Deus e quero que Ele seja o meu Senhor, eu preciso ser submissa a Ele. E submissa aos planos, aos caminhos dEle. Eu tenho que renunciar o meu caminho, a minha visão. Isso é fácil? Porque para mim não é. Se for fácil para você, você vai me ensinar. Porque para mim não é. Até hoje não é. Nós estamos pedindo isso, né? Senhor, nos ensina os teus caminhos. E eu quero dividir com vocês, em primeiro lugar, uma passagem muito conhecida, Mateus, capítulo 14, do verso 22 em diante. Mateus 14, 22. Eu vou ler na minha versão. Pode deixar essa. A minha versão ela é um pouquinho antiga. Se eu tiver meu óculos, pega meu óculos. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Até aqui, por enquanto. Eu olho para a minha vida com o Senhor e por muito tempo eu me via nesta passagem. Conheci o Senhor, entendi que os meus caminhos não eram bons e eu pedi que Ele então me guiasse. A partir desse momento, para toda decisão, eu pedi a direção ao Senhor. Eu acho que é assim que todo crente deve fazer, não é? Se Ele é meu Senhor, o que eu vou fazer? Compro? Não compro? Vendo? Não vendo? Caso? Não caso? Mudo? Não mudo? Não é isso? Eu aprendi a fazer isso. E aí ele me mostrava o caminho. Só que muitas vezes eu sabia que eu estava no lugar que ele mandou. Eu estou no caminho, eu estou exatamente no lugar que ele mandou. E eu estou fazendo exatamente o que ele mandou eu fazer. Como os discípulos. Entrem no barco. Para entrar no barco? Entramos. Atravessem o mar. Já estamos no meio do mar. Estamos fazendo exatamente o que o Senhor mandou. Eu não sei se isso já aconteceu com você.
e de repente a tempestade se levanta. E você fala, mas Senhor, eu não estou fazendo o que o Senhor mandou? Eu não estou no lugar que o Senhor mandou? Não estou entendendo. Não estou entendendo os teus caminhos. Como o louvor que nós ouvimos na escola dominical. Eu não estou entendendo os teus caminhos. Por que de tudo isso? Quando a gente escolhe realmente consultar Deus, pedir a direção do caminho, Ele mostra qual é o caminho e a gente vai no caminho que Ele mandou, não quer dizer que não haverá dificuldades. Haverá. Elas vão ter de todo jeito. Mas quando eu olho para a minha vida, eu vejo que naquelas dificuldades havia vantagens. E é essas vantagens que eu quero mostrar. Eles estavam no lugar certo. No lugar que Jesus mandou. Fazendo o que Jesus mandou fazer. Então havia uma segurança. Ele está comigo. Eu não estou sozinho. Essa foi a única segurança que eu tive por muito tempo. Pelo longo deserto que eu passei. E põe deserto nisso. Irmão, eu sei o que é deserto. Eu sei o que é esperar o maná de cada dia. E é o maná mesmo. É assim, do dia. Não sobra para o outro. E esperar que a água saia da rocha. Ou olhar para frente. Está o mar. Olhar para trás. É o faraó. Senhor, eu estou no lugar que o Senhor mandou. E aí? Não tem saída. Isso eu passei por 12 anos. Então foi um longo deserto. Nesse deserto, eu vi o Senhor cuidar de mim. Eu vi Ele junto. E foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus chegou. Jesus mandou eles para aquele lugar, mas Jesus estaria lá. Esta segurança, eu vou dizer que é o mais importante para o nosso caminho. Eu tenho certeza que eu estou no lugar que Ele me mandou? Por mais que esteja difícil, Ele está comigo. E se Ele está comigo, por mais que eu sinta medo, por mais que venha desespero, porque vem. A gente é carne, a gente é pó. Ninguém aqui é super-homem, nem Mulher Maravilha. Eu não sou. Eu vim de uma instituição que queriam que pastor fosse super-herói. Eu não aprendi, não consegui. Eu tive medo. Revoltar-se. Falar abobrinhas para Deus? Quantas? Murmurar. Quantas e quantas vezes. E se não fosse a misericórdia dele, ainda bem que ele é misericordioso com as abobrinhas que a gente fala. Eu sei que ele estava comigo. Essa maior certeza que tem que haver dentro do nosso coração. Porque se eu sei que ele está perto, eu tenho segurança para clamar. E você acha que isso é pouco? Quando a gente está em desespero, saber que eu posso clamar e que Ele está me ouvindo faz muita diferença. Foi o que aconteceu. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco,
acalmou o vento. Há muitas certezas que a gente pode ter. Ele está comigo. Por mais que eu tenha medo, eu posso clamar. Ele vai me socorrer e ele socorre. Mas existe uma coisa ainda muito importante. Não vou dizer mais importante. Estar no caminho que o Senhor mandou, permitir que Ele nos conduza, vai levar Ele realmente a nos ensinar. Nós vamos aprender. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Aprender o quê? Aprender o que Ele espera de verdade de nós. Você sabe de verdade o que Ele espera de você? Você conhece Ele? Você pode dizer, eu conheço Jesus? Eu conheço Deus? Conhecer precisa de relacionamento. Não existe conhecer uma pessoa sem se relacionar com ela. Os mais antigos diziam, né, que você conhece uma pessoa depois que come 2 quilos de sal, não é isso? Enquanto você não fizer isso, você não conhece. E olha lá. De repente já comeu até 30 quilos de sal e não conhece ainda. Se eu fizer o meu próprio caminho e eu não estiver com Ele, Ele não estiver comigo, como que eu vou conhecer? Os discípulos, naquele episódio, conheceram mais quem era o mestre. Ele não era só um mestre, ele andava sobre as águas. E com ele também poderia andar sobre as águas. Andar sobre as águas é sobrenatural? Andar, então, com Jesus, andar no caminho de Jesus, significaria viver coisas sobrenaturais? Ou você não consegue acreditar em coisas sobrenaturais? Eu acredito, irmãos. Porque nos 12 anos de deserto, eu vi coisa sobrenatural. Eu vi Deus fazer coisas que não existem. Não existe. Posso contar uma? Vou resumir o resumo do resumo. Eu tive um comércio de tintas que eu não pedi para Deus. Eu já tinha tido um comércio dos 18 aos 20 anos, quando eu fazia os meus caminhos. E claro, prudente, mineira, quando eu vi que o comércio não ia para frente, antes de ter dívida, fechei. Abri com 18, fechei com 20. Meu pai me emancipou e eu abri uma empresa. Construfrei materiais de construção. Lá na Frei Caneca, Travessa da Paulista. 2 anos. Fechei sem nenhuma dívida. Coisa de gente prudente, não acha? Depois que eu me converti, uma loja caiu no meu colo. Com 100 mil de dívidas. Eu não pedi. A única coisa que eu sabia é que não era para fechar. Era para continuar. E neste comércio, que caiu no colo com 100 mil de dívidas, que não era minha, mas sobrou para mim, eu vi Deus fazer muita coisa sobrenatural. Depois de 9 anos de loja, chegou numa situação em que eu não tinha mais nome, eu não tinha... Nome eu já não tinha há muito tempo. Eu já tinha passado por 2 ações de despejo. E chegou uma hora que eu não tinha mais para quem comprar material nem à vista, nem em dinheiro. Eu tinha mais de 50 protestos. Eu não tinha nem para quem pedir, me vende à vista. Aí um dos meus, das lojas que eu comprava, que eu estava devendo, lá no Embu das Artes, eu liguei para ele e falei, olha, Gabriel, eu sei que eu estou te devendo. Eu vou pagar, não sei quanto. Me vende à vista. A loja estava vazia, uma loja de tintas que não tem massa corrida, é um pão sem, uma padaria sem pão. Eu não tinha nem massa corrida. E conta para pagar. 2 aluguéis atrasados. 3 contas de luz atrasadas, com medo de cortar a luz.
E a única coisa que eu pedia para Deus era o sustento. Eu nunca pedi, desde que aquela loja caiu no meu colo, eu nunca pedi para ser rica. Eu só queria pagar as contas. Eu só queria pagar as dívidas. Eu só queria ter o meu nome limpo. O Gabriel falou assim: Josiane, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu vou aí conversar. Apareceu ele no outro dia. Olha, eu não sei também se a fábrica vai resistir, a fábrica dele não era grande. Governo Dilma. Não sei se a fábrica vai resistir, então eu estou planejando abrir lojas pequenas. Eu já tenho uma proposta, vou abrir com uma pessoa lá em Extrema. Nunca tinha ouvido falar em Extrema. Vou abrir com uma pessoa lá em Extrema. Vocês já têm a estrutura, vocês têm máquina de tinta, vocês têm experiência, vocês têm cliente. Eu entro com o material que vocês não têm e vocês levantam a loja e a gente é sócio. Irmão, eu tinha passado a noite falando, Deus, o faraó está atrás, o mar está na frente, o que eu faço? Segunda ação de despejo. A luz vai ser cortada a qualquer momento. Eu só estou te pedindo o essencial. A pessoa chega no outro dia e fala, quero ser teu sócio. Como vai ser essa sociedade, Gabriel? Quanto você tem de dívida? Me faz um levantamento. Fiz o levantamento. Naquela época, eu tinha 65 mil em protestos de tinta. Mais aluguel e outras coisas. 65 mil. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou mandando material. Me faz a lista do material que você precisa. Primeiro, eu vou mandar, você vai vender e pagar as dívidas. Vender e pagar. Quando estiver em dia, a gente conversa de novo e reestrutura o plano. Isso existe, irmão? Eu te pergunto, governo Dilma, isso existe? Sem nenhum papel, sem nada? Essa foi a única conversa que nós tivemos sobre a sociedade. Foram 11 meses ele mandando o material. Eu passava a lista do que eu precisava, ele mandava o material e eu fui pagando as dívidas. Eu tinha um material e eu não tinha boleto para pagar. Então, tudo que eu vendia era para pagar os atrasados. Isso não existe, irmão. Um dia ele falou assim, Josiane, tive que realmente vender metade da fábrica, não vou poder mais mandar o material do jeito que eu mandava, porque agora eu tenho um sócio na fábrica. Vou ter que começar a faturar. Mas eu vou faturar um pouco, outro pouco não. 2 meses assim eu não consegui pagar os boletos. Começou a atrasar de novo. Gabriel, você tem que vir aqui para a gente conversar. O que a gente vai fazer? Josiane, vai tocando do jeito que você quiser. Ele nunca apareceu na loja. Ele foi lá uma vez para propor sociedade. Ele nunca voltou para cobrar nada. Aos meus olhos, irmãos, qual era o caminho? 12 anos numa loja, vivendo dívida. Qualquer pessoa prudente faz o quê? Fecha. Vai trabalhar. Era o que eu queria. Eu falava, Deus, eu trabalho em qualquer lugar. Eu sou vendedora. Eu vendo qualquer coisa. Eu sei administrar. Eu administro. Só não quero ter dívida. E ele não deixava fechar a loja, irmãos. Quando chegava no extremo do extremo, ele fazia um milagre. Algo sobrenatural, mostrando, é para continuar. Eu perguntava, Deus, por que desse caminho? O que o Senhor quer me ensinar? Hoje, irmãos, eu enxergo tudo que Ele me ensinou. Confiar nele. Ser dependente dele. Porque a indomável aqui, ela não gosta de ser dependente. Quando eu conheci o Weber, ele falou que, muitas vezes bravo, gritando, você é muito autônoma! A tua autonomia me irrita! Irmãos, eu posso justificar meu defeito. Eu nasci, eu cresci, com 12 anos eu tive que ser autônoma. Não é justificável? Ou eu tomava a frente da família ou a família desmoronava. Eu aprendi. Eu me acostumei. Como que agora quer que eu dependa de alguém? Dependa de que alguém me fale o que é para fazer, se eu já sei o que tem que fazer? Deus me levou por um caminho que Ele queria me ensinar a depender de verdade dEle. E é isso que às vezes Deus está tentando te ensinar e me ensinar quando Ele fala,
Este é o meu caminho. Ser servo não é só falar Senhor, Senhor, Senhor. Falar Senhor, 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 qualquer um fala. Fazer a vontade dele é que é ser servo e é outros porquês e outras questões. Ser dependente dele, esperar nele, confiar nele. Irmão, é difícil, mas é o que ele espera. Ele não quer filhos autônomos, independentes. Ele quer filhos que reconhecem a dependência nele. Esse tipo de caminho leva a gente a ter experiências com o Senhor. E hoje, irmão, olha, hoje o Weber sabe quantas vezes eu choro, saudade daquele tempo. Das dívidas, dele cuidando de mim, porque eu via ele pertinho. Eu via ele cuidando de detalhes, insignificantes detalhes. Eu tenho saudade daquele relacionamento, porque hoje as águas estão tranquilas, o barco não está sendo açoitado, não tem sobrenatural. Que bom, por um lado, mas por outro não. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Depois de tudo isso, amor, eu ainda tenho que admitir que eu estou aprendendo, porque quando bate uma chuvinha, nem é uma tempestade como eu já passei, viu? Porque eu sei. Hoje, uma chuvinha. Ele fala, e aí, aprendeu a confiar? Ou precisa aumentar a tempestade? Você tem ouvido o Senhor te falar qual é o caminho que você tem que seguir? Você já ouviu? Como os discípulos? Entre no barco. Você já sabe para onde tem que levar o barco que você está? Se você já sabe, que bom. Primeiro passo. Segundo passo, fazer o que ele mandou. Você está fazendo o que ele mandou? Você está permitindo que ele te ensine? Você está permitindo que ele se revele? Você está permitindo que ele aprofunde o relacionamento de vocês? Tem uma outra opção. Não andar pelo caminho que ele mostrou. Tem essa opção. Mesmo sendo crente, frequentador do culto, leitor da palavra, mesmo ouvindo a voz do Senhor, a gente tem a possibilidade de falar, não concordo, não vou, não aceito. Outra história bem conhecida, irmãos. Adivinha quem? Jonas. Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso.
Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. É o oposto. Eu sei para onde eu devo ir. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não concordo. Por quê? Eu sei mais. As motivações de Jonas. Não concordo, Senhor. Os ninivitas? Eles não merecem a tua misericórdia. Nós somos administradores da misericórdia de Deus? Você é administrador da misericórdia de Deus? Administrador da graça? Isso é ser servo? Isto é fazer a vontade do Senhor? Jonas era administrador. Ele pregava para quem ele achava que merecia. Isto não é querer ocupar o lugar do Senhor? Não é uma idolatria, como o irmão autor trouxe numa escola dominical, que até hoje eu estou mastigando? Não é uma idolatria do coração? Não é ter o meu eu como ídolo? Eu sei mais. Eu sei como funciona. Eu sei como Deus age. Você sabe como Deus age? Eu ainda não sei. Cada hora é um caminho diferente. Cada hora você olha para o caminho e fala. E você só vai entender se você aceitar andar no caminho, aceitar que ele te ensine. Se dobrar, se curvar. Jonas não se dobrou. Ele só desceu, desceu e desceu. Ele tinha certeza que Deus estava com ele? Claro que não. Qual o maior problema em fazer o próprio caminho? Não tenho certeza que Deus está nele. E nós temos essa tentação todo o tempo. De Deus mostrar o que deve ser feito e a gente não concorda. Querer falar para Deus que ele está errado. Nós sabemos mais. E aí ele não está junto. Posso clamar? Todo mundo clamava ao seu Deus, menos Jonas. Essa situação eu não passei, irmãos. Desde que eu me converti, graças a Deus, essa situação eu não passei. De estar numa situação e falar, eu sei que Deus não está aqui porque eu estou no lugar errado. Há um medo muito grande de estar sozinha, dentro de mim. Para toda decisão, eu tenho que ter certeza que ele vai estar junto, que sozinha eu não quero andar mais. Eu luto, eu retruco, mas eu acabo indo. Estou aqui, acabo indo. As motivações de Jonas, irmãos, é importante a gente observar, para ver se a gente não tem as mesmas. Para tomar cuidado. Porque não adianta eu passar o ano falando, Senhor, ensina os teus caminhos. Não adianta, com a minha compreensão, admitir que os caminhos deles são melhores, os planos deles são melhores. Não adianta falar isso de boca. Se na prática, quando ele fala, o meu caminho é melhor, você reconhece, então vai por ele. Não vou. O meu é melhor. É o que o pastor falou na escola dominical. Qual filho que agrada o Senhor? O que fala que vai e não vai? Ou o que fala não vou e vai? Orar, pedir direção, Deus falar e não andar por ele? De que adiantou? Ou eu até entro no barco, mas não no que ele mandou. Eu até saio do lugar que eu estava, mas não para fazer o que eu deveria fazer. As motivações de Jonas eram terríveis. Se eu acho que sei mais do que Deus, eu preciso mudar.
Não tem como ser servo assim. Não tem como. Não tem como agradar a ele desse jeito. Não tem como. Não tem como esperar que as coisas dê certo no final, porque não vai dar. Não vai. No versículo 10, então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. O caminho meu, o caminho oposto, além de saber que Deus não está lá, eu não ter coragem de clamar, as consequências vai gerar culpa. E a culpa, meu irmão, ela faz a gente esquecer do que temos de mais precioso do Senhor, a graça. A culpa nos impede de lembrar que o Senhor é misericordioso e que se eu me arrepender, por mais que eu tenha errado, Ele é rico em perdoar. Eu não sei se você já evangelizou pessoas em situação de rua. Eu evangelizei por muito tempo, no Ceasa, na madrugada, entregando marmita. Você encontra tanta gente, filho de pastor, pessoas que é pastor. Você vai falar para eles o evangelho? Eles sabem. Você começa, eles continuam. Você vai cantar um louvor, eles cantam junto. E por que não clamam? Por que Jonas não clamou nessa hora, quando ele foi descoberto? É por minha causa que tudo isso veio. Não era hora dele clamar? Não era hora dele reconhecer que o caminho que ele estava fazendo estava trazendo consequências ruins para ele e para quem estava em volta? Quantas pessoas escolheram um caminho errado e as consequências estão vindo sobre ele, sobre a família, sobre os filhos? E a pessoa está vendo as consequências e o sentimento de culpa impede ela de clamar? Ela não lembra da misericórdia do Senhor. Aquele que está na rua não lembra que o Senhor é misericordioso. O que ele pensa? Para mim não tem mais jeito. Quando você vai falar, a frase é essa. A que você mais escuta é: não tem mais jeito para mim. Para mim não tem mais jeito. Eu escutei tanto isso. O trabalho de evangelizar pessoas nessa situação, ele é de pouco resultado. É a culpa que atrapalha. Por mais que você fale da graça, da misericórdia, a culpa é muito grande. Porque ele sabe, a pessoa sabe que está lá por uma escolha própria. Jonas sabia, foi escolha dele, e ele não clamou. Quando é que ele foi clamar? Olha, meu irmão, eu espero que não. Mas se você estiver em algum caminho que você sabe que você está teimando, e não é o caminho que Deus mandou, pode ser uma ideia, um conceito. De repente não é nenhuma escolha formal. Você nem efetuou a escolha. Mas é um sonho. Você está insistindo, insistindo num sonho que não é do Senhor. Deus já falou para você que aquilo não é para você, que Ele tem outros planos. E os planos dele são melhores, mas você reluta. Não, o meu é bom, o meu é perfeito, é nisso que eu vou me realizar, é isso que vai ser bom para minha família, é isso que eu devo fazer. Irmão, se você estiver insistindo nisso, e as consequências já começaram a chegar, o barco já está quase quebrando,
E ao invés de você clamar e reconhecer, Deus, eu estou errado mesmo, eu admito, eu me curvo, eu vou me submeter, eu vou me sujeitar, você continuar insistindo, a coisa só vai piorar. Faz como Jonas não. Jonas só foi clamar depois que ele conheceu as profundezas do abismo. Ai, irmão. Profundezas do abismo. Eu não conheço. Eu não quero conhecer. Deus não nos chamou para conhecer as profundezas do abismo. Deus nos chamou para andar com Ele. E se preciso for, até sobre as águas. E não abaixo das águas. Jonas foi para baixo das águas. Quando ele clamou, capítulo 2, versículo 7, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. O que levou ele a esquecer da misericórdia? O que levou ele a ser dominado pela culpa? As falsas vaidades. É a ideia de que eu sei o que é bom. É o orgulho, irmão. O orgulho precede a queda. Admitir que está errado, admitir que errou, precede a queda. O que ganha com isso? Admitir que o meu plano, eu defendo ele, porque isto é o desejo do meu coração, e o meu coração tem como ídolo eu, e o que eu quero é satisfazer a mim mesmo, satisfazer o meu ídolo. Se eu sou idólatra de mim mesmo, como que eu posso servir a Deus? Como? Jonas tinha um ídolo dentro do coração. O orgulho. Por isso não clamou. O orgulho não deixou ele reconhecer a verdade e lembrar da misericórdia. Você está no lugar que Deus mandou você estar? Teu barquinho está no mar certo? Você está fazendo o que Jesus te mandou fazer? Se sim, por mais que esteja difícil, é um processo de aprofundar o relacionamento. Quando acalmar, porque vai acalmar, irmão, um dia acalma, eu te garanto, um dia acalma. Um dia o deserto acaba. Um dia você chega na terra que mana leite e mel. Vai acalmar. E quando acalmar, você vai conhecer Deus de um jeito que você não conhecia, como Jó. Eu te conhecia com os ouvidos, mas agora, e agora? O que Jó passou foi fácil? Mas e a experiência? O caminho do Senhor vale a pena, irmão. No final vale a pena. O teu caminho, o meu caminho, a turrice, não vale a pena. A pergunta que o Espírito Santo deixa para o nosso coração, as 3 perguntas. Onde está o teu barquinho? Para onde você está indo? No caminho que ele mostrou? Porque com certeza ele está mostrando. Desde o começo do ano nós estamos dizendo, Senhor, ensina-me o teu caminho, mostra, nos revela o teu caminho. Se ele não revelou, ele vai revelar. Ele vai te mostrar, ele vai te dar a direção. Você vai pôr o barquinho no caminho que ele mandou? Você vai fazer o que ele mandou? Porque não adianta estar lá e não fazer. Como terminou a história de Jonas?
Depois de tudo que ele passou, porque ele teve experiências. Você vai falar assim, não, Pedro andou sobre as águas. Jonas do ventre do peixe, e Deus ouviu a oração dele e o peixe foi até o mar e vomitou ele lá. Isso é experiência. Olha, irmão, eu prefiro andar sobre as águas do que ser um vômito de peixe. Experiências diferentes. Experiência de abandono. Abandono. Uma coisa é você passar dificuldades sabendo que Deus está com você. Outra muito diferente é nas dificuldades saber que Deus está longe. Porque eu me distanciei dele. A terceira pergunta. Você está no barco? Está no lugar certo? Glória a Deus. Está fazendo o que Deus mandou? Aleluia. Mas você está permitindo que ele te ensine ou você continua lá no lugar certo, fazendo o que ele falou, mas com as tuas convicções? Retrucando com Deus, que do teu jeito daria certo. O teu jeito é melhor. Não deixando ele te ensinar. Eu creio que Deus tem falado constantemente a respeito de caminhos e a respeito de relacionamento. Constantemente. Essa é a minha percepção, pelo menos é o que eu tenho escutado, eu não sei vocês. É na escola dominical, é no sermão, constantemente, muda o pregador e a tônica é a mesma. Do jeito de Deus é melhor. Não é isso? Ele quer relacionamento. Relacionamento. Relacionamento envolve andar junto, no caminho dele. E se dobrar. Porque ele é o Senhor e eu não sou o Senhor, nem da minha vida. E quem está falando isso para vocês, irmãos, eu vou dizer. É uma pessoa dura de fechar o pescoço. Viga Weber. Até hoje. Lutando para ser submissa. Lutando para esperar o meu marido decidir quando eu já tenho uma decisão. Mas estou lutando. Eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero aprender principalmente, assim como eu tenho lutado, para esperar o líder da minha casa, o chefe da minha casa, esperar pelo meu marido, eu tenho lutado para esperar em Deus, para me sujeitar a Ele. Feche os seus olhos um minutinho. A pergunta está aí para você. E toda pergunta pede uma resposta. Ou pelo menos uma avaliação. Poucos minutos. Faça uma avaliação dentro do teu coração. Espírito Santo. Espírito Santo. O que o Senhor colocou no meu coração foi isso que eu falei. Coisas diferentes, mas foi o Senhor que falou. Agora eu te peço, Espírito Santo, que sonda o nosso coração, conhece todos os pensamentos e intenções do nosso coração, como nós não conhecemos. Nos guia, nos mostra onde ainda temos falhado e o que realmente o Senhor deseja de nós, onde nós precisamos reconhecer que somos teimosos, desobedientes e não estamos sendo servos, tomando a atitude errada e querendo estar na posição errada. Espírito Santo, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Não cessa de falar aos nossos ouvidos, não. Espírito Santo fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas Espírito Santo insiste em nos convencer do nosso erro. Insiste em nos convencer da nossa arrogância, do nosso orgulho. Insiste em nos convencer do pecado. E nos muda, Senhor. Pai, é isso que mais peço. Muda o que nós até temos consciência de que estamos errados, mas não conseguimos mudar.
Eu me dobro, Senhor, diante de Ti, porque eu sei que o Senhor é perfeito, os Teus caminhos são perfeitos, os Teus planos são perfeitos. Eu quero ter a minha mente renovada, eu quero ter o meu entendimento renovado. Eu não quero pensar como o mundo pensa, mas eu quero viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E esta é a minha oração por mim e pelos meus irmãos. Nos entregamos a Ti, pedindo, Senhor, cumpra em nós o Teu querer. No nome de Jesus. Amém?